Hello guys! Estamos aqui hoje com uma videoaula da língua inglesa para aprendermos a conjugar o Simple Present. Então, vamos começar a conjugar o verbo trabalhar em português. Então eu tenho eu trabalho, tu trabalhas. Ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles e elas trabalham. Nós temos uma conjugação verbal para cada sujeito. Então eu tenho que falar eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles e elas trabalham. Nós temos 6 conjugações verbais, porque cada verbo termina de uma forma. Já na língua inglesa, olha o que acontece. Nós temos lá sujeito. Em português eu tenho eu, tu, ele. Em inglês, quando chegar na terceira pessoa do singular, essa terceira pessoa do singular se divide em 3. Uma para o sexo masculino, uma para o feminino e um para gêneros neutros. Então nós temos I work. You work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Veja só, na língua inglesa nós temos 2 conjugações verbais, enquanto que na língua portuguesa nós temos 6. Vocês já viram quando alguma pessoa que é da língua inglesa e vai aprender a conjugar verbo português, eles falam assim, ó, eu ir, nós ir. Vocês já observaram que eles conjugam todos os verbos no infinitivo? Exatamente por isso, porque na língua inglesa eles têm 2 conjugações, enquanto que na língua portuguesa nós temos 6 conjugações. Veja como é muito mais difícil para eles aprender a nossa língua do que nós aprendermos a língua dele. Então, olha a dificuldade aí para eles entenderem que na língua deles é duas terminações, enquanto que na nossa são 6. Eles não conseguem trabalhar muito bem com isso daí. Então, vamos lá. Nós temos que acrescentar S para a terceira pessoa do singular, no caso, he, she, it e nomes no singular. O restante, o verbo vai ficar igual no infinitivo sem o to. Porém, existem algumas regras para o acréscimo desse S. Vejamos quais são. Regras para acrescentar S. Então, esse S acrescenta para he, she, it ou nomes que aparecerem no singular. Então, primeira regra. Verbos terminados em S, SS, CH, X, O e Z, acrescentamos ES. Olha lá, I go, eu vou. Quando eu quero falar ele vai, eu tenho que falar he goes. Por que eu coloquei ES? Porque esse verbo terminou em O e o sujeito agora é a terceira pessoa do singular. Regra número 2. Verbos terminados em Y, nós temos que olhar na letrinha que vem antes. Se antes do Y aparecer uma vogal, colocamos apenas S. Olha o exemplo. I play, he plays. Por que eu coloquei só S? Porque esse verbo terminou em Y, só que antes dele apareceu uma vogal. E o sujeito, terceira pessoa do singular. Regra número 3. Verbos terminados em consoante mais Y. Olha lá, antes do Y agora vem uma consoante. O que eu tenho que fazer? Temos que tirar o Y e no lugar desse Y colocar IES. Olha o exemplo. I study, certo? Study terminou em Y e antes do Y vem o D, que é uma consoante. Como que ficou agora na terceira pessoa do singular? Ficou he studies. Então, no lugar do Y eu coloquei IES porque o sujeito é he. E vamos passar para alguns outros exemplos a mais agora. As frases em português e inglês, da mesma forma da língua inglesa. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto. Então, eu tenho lá, I go to school every morning. Eu vou para a escola toda manhã. Tá vendo que o verbo não tem nada? Ele tá no infinitivo sem o to, porque o sujeito é I. Já agora aqui, ó, she goes to school every morning. Por que nesse goes eu coloquei ES? Porque o sujeito é she, terceira pessoa do singular. E como o verbo terminou em O, eu vou acrescentar ES. Outro exemplo, we play soccer on Mondays. Nós jogamos futebol na segunda-feira. Então, sujeito I. Então, o verbo ficou normal. Já no caso de baixo, eu tenho lá, Mary plays the piano on Tuesday. O que vai acontecer? Agora, quem toca piano é a Mary. Mary é um nome que aparece no singular. Nesse caso, o verbo tem que ter S. E mais uma observaçãozinha aqui. Toda vez que aparecer instrumentos musicais, somos obrigados a colocar o artigo de antes desse instrumento musical. Então, eu tenho lá, the piano, ok? The violin, the guitar. Então, sempre antes de instrumentos musicais, somos obrigados a colocar o artigo de. Já no terceiro exemplo, Tom and Peter walk every evening.
Tom e Peter caminham toda manhã. Por que agora o verbo ficou normal? Porque o sujeito está no plural. Tom e Peter são quem? São eles. Então o verbo ficará na sua forma normal. Já no segundo exemplo aí da terceira frase, eu tenho lá Paul walks every evening too. Paul caminha toda manhã, toda tarde também. O que vai acontecer? Paul, o sujeito é he, então eu tenho que colocar o quê? S no verbo. Então, viram como é fácil conjugar o simple present na língua inglesa? Primeira coisa, quantas terminações nós temos? Nós temos 2 terminações. Ou o verbo ficará normal, ou então temos que acrescentar S ao verbo. Relembrando, temos que acrescentar S ao verbo para he, she, it ou singular. E para o restante, I, you, we, they ou nomes no plural, colocamos apenas o verbo. Veja como o inglês é fácil, vale a pena aprender. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado e visto como é fácil conjugar o simple present na língua inglesa. Acredito que vocês viram que é bem mais fácil que da língua portuguesa, né? E contarei com vocês na próxima aula. Até a próxima. Bye, bye!